O Samuca tá incrível hoje, porque o Fortaleza, o Paes falou, você trouxe na sexta-feira passada, que inicialmente a ideia é contratar de 3 a 4 jogadores. Eu já falei que semana passada que eu acho pouca contratação para esse momento. E aí eu tava montando um time aqui de peças que eu acho que é a base titular do Fortaleza para começar o ano que vem. Existem algumas lacunas, né? Isso foi o time que eu montei, vocês fiquem à vontade para fazer modificação. Eu acho que João Ricardo é a primeira linha, ele não vai mexer. Acho que essa base é a base do começo do ano que vem. Tinga, Brites, Tite, Pacheco e o goleiro João Ricardo. No meio, eu coloquei o Zé Wellison, que eu acho que começa ali. O Caio tá de verde, porque a gente não sabe ainda se o Caio fica ou se o Caio sai. Mas se o Caio não ficar, na minha opinião, o Zé Wellison é o único cara que tá garantido ali de titular no começo do ano no meio. Porque o Samuca botou até o Caleb ali, mas eu tenho a minha dúvida, porque tem o Caleb, mas tem o Pochettino e ninguém sabe o que o Fortaleza vai trazer no mercado. Eu colocaria o Zé Wellison. E o Caleb é um pouco mais à frente, né? Como base. De volantes mesmo, só da questão ali da dupla do Zé Wellison, se o Caio não permaneceu, eu também acho que nem o Pedro Augusto que a gente nem o Sacha, nem viu ele jogando no Castelão depois da final da Sul-Americana. E nem o Sacha, embora o Sacha seja uma peça muito importante no elenco do Fortaleza, mas que nesse ano ele acabou perdendo fica uma lacuna. Espaço. E na esquerda? Uma lacuna ali na dupla de volantes. E na esquerda eu deixei uma lacuna porque o Machuca não conseguiu se firmar como titular. O Pedro Rocha ainda tá voltou a jogar no fim da temporada, mas não foi ainda aquele Pedro Rocha que se espera. E o Guilherme, que era o cara que mais jogou, não sabemos se ele vai voltar ou não. O Fortaleza tem conversas com o Grêmio, mas ainda não executou a compra. Então eu vejo pelo menos aí 3 lacunas no Fortaleza. E eu queria saber de você, Martinha, o que você acha? E quero também a participação do torcedor. Para vocês, de base, para iniciar como time titular, quantas peças faltam para encaixar no time titular? Qual é a base que vocês imaginam que o Fortaleza tem para começar como titular na temporada 24? Breno, é o que você falou mesmo. Na defesa, a gente bate muito na tecla da defesa, não pela linha titular que precisa ter alguém ali. Esse já tá muito bem definido, mas é ter gente à altura, ter opções à altura no banco de reservas para que esses jogadores que estão hoje, são titulares absolutos do Fortaleza, não tenham um desgaste físico tão grande como aconteceu nesse ano de 2023. Então, na defesa precisa ser reforçado, mas aquele jogador não de compor elenco, porque eu acho que o Fortaleza está longe de trazer jogador pensando para compor elenco, para que possam sim, de fato, brigar por uma titularidade, mas que pensando em início de temporada, essa linha aí tá muito bem definida. No meio-campo... Antes de você passar pro meio, o Alexander Barbosa, que é uma especulação, se ele fecha com o Fortaleza, você acha que ele já entra como titular ou não? Ele vai ter que brigar por espaço aí. O Tite foi muito bem. Tite foi muito bem, exato. Tite foi muito bem, o Vojvoda gosta dele, é um dos líderes do time. O Alex, ele joga ali pelo lado esquerdo, então ele iria brigar, mas ia ser uma briga boa, tá? Ia ser uma briga com chance Cachorro grande, viu? Titibu e o Titibu, boa. Então, seria sim uma briga interessante, um bom nome para que pudesse fazer esse revezamento ali com o Tite. Aí no meio, eu também acho que se o Caio Alexandre de fato for negociado e sair do Fortaleza, o time tem que trazer um volante. Tem que trazer mais um volante. Mas o Hércules vai voltar em março ainda. Ainda tem uns mesezinhos pela frente. E quando ele voltar, não esperem que já vai voltar aquele Hércules que a gente estava acostumado a ver. Pedro Rocha é um exemplo, né? Você volta, você tá muito tempo sem jogar, tem que pegar ritmo. Passou por uma cirurgia, no joelho, é muito complicado. Então, precisa sim, eu acho que precisa ser... Não vai ter mais o Zanocelo também, né? O Zanocelo vai sair, né? Vai também, voltar. Se tivesse, não ia fazer tanta diferença assim, também, como a gente percebeu. E no meio, Breno Rebouças, eu também acho que deve trazer uma opção ali para essa vaga que tá pelo Caleb. Eu acho que em termos de agora, né, de como terminou a temporada, de fato o Caleb seria o titular no meio campo como esse cara mais de criação, mas sempre lembrando que o Crispim também vai sair. Crispim também de saída. Então vai ficar de peças ali para esse setor do campo, o Caleb e o Pochettino. E eu acho que também deveria ter outro cara, outro jogador ali para que pudesse deixar 3 opções ali pro Vojvoda. E lá no ataque... Você sabe que eu deixei o Pikachu? Porque eu acho que o Marinho brilhou muito menos do que se esperava. Sim. Então eu fui de Pikachu porque eu acho que o Pikachu conseguiu entregar mais. Eu acho que no final da temporada o Pikachu de fato pegou essa titularidade mais pra ele, mas é o que acontece. O Vojvoda, no lado direito, ele tem mais essa opção. Se ele colocar Marinho e colocar Pikachu ali, não acho que tem uma disparidade enorme, inclusive... E só pra explicar por que a gente colocou o Pikachu e não o Guilherme, porque o Pikachu a gente sabe que vai ser comprado. O Marcelo Paes já falou que vai comprar, já tá em processo de compra. O Guilherme é uma possibilidade ainda. Sim, exatamente. E aí, do lado esquerdo, hoje tá essa lacuna, mas se acontecer
esse cenário que também a gente já projetou, do Fortaleza ficar com o Guilherme, já tem o Machuca, já tem o Pedro Rocha renovado e trazer o Moisés, seriam 4 opções para pro lado esquerdo, mas com jogadores ali que podem atuar pela direita também, como é o caso do Machuca e do Pedro Rocha. A gente falou já do centroavante, né? Tem ali o Lucero, tem o Galhardo também como opção. Eu acho que outro centroavante também cairia bem. Também acho. O João perguntou aqui, esqueceram do Guilherme, a gente acabou de explicar. O Guilherme não tem certeza se o Fortaleza compra. Mas, Breno, ou não. Eu já acho que é um time bem redondo. O Fortaleza já tem uma base muito forte, de um trabalho já consolidado do Vojvoda. O Vojvoda já conhece esses jogadores. E quando o Paes fala de 3 a 4 nomes, eu acho que é uma preleção assim, de início. Iniciar, vamos pensar nisso daqui. Depois, no decorrer da janela, a gente vai também montando aqui o que tá faltando. Que até massa tem janela. João, olhando para essa formação aí, o que você pode falar da sua análise em relação a quem deve preencher essas lacunas e que lacunas são essas? Você enxerga mais lacunas do que o que a gente colocou ali? Eu concordo plenamente com o que vocês já trouxeram aqui de antemão, né? Eu acho que assim, o Marcelo Paes até já afirmou, vai vir um goleiro, né? A gente sabe, com a saída do Fernando Miguel, vai precisar de um goleiro ali para ser pelo menos uma reposição pro João Ricardo, mas a expectativa é que possa vir um goleiro para brigar por titularidade, como a Marta bem destacou. Não adianta você trazer um atleta só para ficar ali no banco e entrar em situações esporádicas. Você tem que trazer um jogador para realmente brigar por posição. A gente sabe que a linha defensiva já tá muito clara pro Vojvoda, né? Pro torcedor também, de carteirinha, né? Eu acho que o time inteiro é de carteirinha pro torcedor, sabe escalar de ponta a ponta, mas a gente tem essa situação também de precisa vir o zagueiro. O Benevenuto, quando entrou, não correspondeu em 2023, muito menos Tobias Figueiredo. Agora o Chapo, né, foi pro Botafogo emprestado, então esse nem teve oportunidade. Então a gente precisa pelo menos um zagueiro para estar ali fazendo sombra para essa dupla e para entrar justamente para essa questão do desgaste, né? Os atletas acabaram se desgastando muito. A gente tem a questão da lateral esquerda, Breno. A gente tem uma situação entre Pacheco e Escobar. O Escobar, quando entrou até bem, conseguiu desempenhar um bom futebol ali nos momentos que foi acionado, mas acho que o Bruno Pacheco precisa de uma sombra maior, um cara que incomode mais. O Pacheco é um cara muito regular, sempre quando joga costuma atuar bem, mas acho que na lateral esquerda precisa de um jogador. E eu achei que a grande incógnita, o que pode ser mudar essa questão do meio de campo, né? Antes, a gente tem hoje Caio Alexandre, Zé Wellison, Caleb. A gente tinha muito, no começo do ano, a gente teve a dupla Caio Alexandre e Hércules, né? Um complementava bastante o outro, era uma dupla muito entrosada. Uma possível saída do Caio abre uma brecha para o retorno do Hércules ao time titular, só que como a gente vem destacando, o Hércules só volta em março, mais ou menos ali, março, abril. É um cara que vai estar voltando de lesão, vai precisar de um tempo para recuperar a condição física, para até o ritmo de jogo, até para ele atingir o 100% a performance que a gente sabe que ele pode dar, vai levar um tempo, mas é um cara que já seria o substituto dentro do elenco para o Caio Alexandre, mas eu entendo também que se faz necessário a chegada de outro volante, até questão do Pedro Augusto. O Pedro Augusto não é um jogador ruim, tecnicamente, mas ele ficou muito marcado pelo pênalti na Sul-Americana. E eu acho que isso ainda vai durar um tempinho até ele quebrar essa, de certa forma, rejeição por parte do torcedor. Aí a gente também tem o Pochettino, que às vezes faz essa questão, esse camisa 8, como a gente fala, né? Esse segundo volante pode entrar nessa escalação, mas aí você perde um pouco ali poder de marcação. E aí abre muito o ataque, né? Esse lado esquerdo, a gente pode ter 4 opções, ou você pode permanecer com 2, né? Com o Pedro Rocha e com o Machuca, que é o que a gente tem hoje no elenco do Fortaleza definido. E aí você pode ter a compra do Guilherme, que vai acrescentar mais uma, e a volta do Moisés. Então seriam 4 nomes nesse lado esquerdo que já qualificam muito, mas hoje, olhando porque a gente tem São Pedro, Pedro Rocha e Machuca, então precisa realmente pelo menos um outro atleta para justamente essa rodagem de elenco impor. E do lado direito a gente tem o Pikachu e Marinho. O Marinho brilhou esporadicamente em determinados pontos, ele foi muito importante em determinados momentos, mas a gente tem o Pikachu. O Pikachu, Breno, ele pode não ser titular absoluto nessa temporada, pode não ser ser titular durante toda essa temporada, mas ele foi o cara que mais entrou em campo. Foram 77 jogos dos 78 jogos do Fortaleza no ano, ele entrou em campo. Então, mesmo quando ele entra do banco, ele é importante, ele participa muito bem, faz os seus gols. Então é um cara que briga muito ali nessa posição com o Marinho, deve começar o ano como titular. E o centroavante vai fazer sombra
ao Lucero e ao Galhardo também entendo que seja necessário. Até pra vaga do Romero. O pessoal participou aqui, ó, o João Matias, ele fala, se o Moisés voltasse. O Ângelo Rafael fala que traria um goleiro pra ser titular, um zagueiro pro lugar do Tite e um atacante pela esquerda. Quem mais aqui? O Nivaldo fala que desses 5 botaria o Pochettino e o Pedro Rocha de titular, estando bem fisicamente. E quem mais aqui? O Ângelo fala que queria muito ver um treino dos goleiros para saber se é um problema dos goleiros mesmo ou de preparação. E o Pedro pergunta se o Fortaleza... Diz que o Fortaleza deveria sondar o Gilberto, que está encostado lá no Cruzeiro, que ele fala que gosta de fazer gols. Eu vou pro último intervalo aqui do nosso Jogada Primeiro Tempo. Na volta a gente fala mais sobre o Ceará. Antes disso, Martins, só um detalhe. O Fortaleza chegou gente nova lá na diretoria, né? Ah, é verdade, Breno Rebouças. Hoje, inclusive, o Bruno Costa já deve estar lá, chegando no PC, presencialmente, de fato, para conhecer a estrutura, conhecer todo mundo. E mais, ele já estava fazendo um trabalho meio que de home office, assim, remoto. Ele que chegou para a vaga do Papelim como executivo de futebol, já chegou ontem aqui em Fortaleza e hoje a expectativa já é que esteja por lá conhecendo a galera. Muito bem. Tá aí o Bruno Costa, que é o novo diretor executivo do Fortaleza, já na capital, já no PC.